Na semana passada a gente falou que ia fazer aqui um top 10. Fazia tempo que a gente não fazia, né, Cacá? Fazia. A lista das melhores de alguma posição. Como o Fofão completou 50 anos na semana passada, a gente achou que seria justo fazer essa homenagem a ela e a outras grandes levantadoras da história do nosso vôlei. E o Cacá então fez essa listinha para vocês. Ele confessou aqui para mim em off que ele adora fazer essas listas. Eu me divirto. Então vamos, se diverte, vamos fazer mais listas, hein, Cacá? Vamos. E agora até a gente precisa pensar em outros conteúdos, porque o que a gente vai comentar, Cacá? Até o vôlei voltar, né? Não vai ter Liga das Nações, não está tendo nenhuma liga estrangeira. Vamos falar sobre o quê? A gente Vamos falar acha. sobre. Não dá nem para falar sobre novela, Cacá, que até a Globo cancelou as gravações das novelas. A gente acha. Então vamos fazer aqui a lista das 10 maiores levantadoras de todos os tempos. Os mais jovens talvez não tenham visto uma boa parte delas, mas vale pesquisar no YouTube porque tem material delas lá. Essa aqui jogou com Lamping? Essa jogou com Lamping e as duas foram os pilares dessa seleção espetacular que foi campeã olímpica em 84, campeã mundial em 86 e durante 4 anos só venceu, Vanessa. Não pode faltar uma levantadora dessa entre as 10 maiores do mundo, né? A Yang Xilan foi inclusive eleita a melhor levantadora dos Jogos Olímpicos que a China não ganhou em 88. Cacá, o Cauã Santos já está pedindo para você fazer a lista das 10 melhores centrais. James Amorim pediu para você fazer a lista das grandes seleções da história. Opa, o pessoal já está legal. mandando aqui as sugestões. Legal. Qual era a grande característica da Xilan? Então, a Xilan era um cérebro, né? Ela tinha a ajuda da Lamping, a hora que a coisa apertava, mas foi a seleção que conseguiu concentrar técnica, tática, estatura num jogo veloz. Então é muito bonito a gente ver o time da China indo para... Foi onde nasceu a China, a jogada China, né? Foi com essa geração. As fintas individuais e tudo isso sob o comando dela. Ela é que organizava todo o sistema ofensivo. Então é uma maestrina de uma equipe que marcou a época. Quanto tempo levou, Cacá, para as outras seleções começarem a fazer a jogada China? Porque hoje é super comum, mas lá no passado, anos 80... Quase que imediatamente, Vanessa. Quase que imediatamente. Era uma jogada que dava resultados tão eficientes, eficazes, que os outros já copiaram imediatamente. O Edelcio Saver está pedindo as 10 melhores líberos. Essa também é boa. É boa, hein? É engraçado que hoje em dia a gente não vê assim a criação de tantas jogadas. A gente vê um vôlei mais padrão. Mais padronizado, exatamente. Principalmente com o aparecimento do ataque de fundo. Todas as jogadas que aconteciam na rede foram anteriores ao ataque de fundo. As combinações, a dismico, a between, que eram jogadas que envolviam duas jogadoras, dois jogadores, dois atacantes, foram substituídas, essa segunda bola foi substituída pelo ataque de fundo. Não que a gente não tenha, né? Mas o feminino ainda tem mais ainda do que o masculino. E as fintas individuais presentes nessa época foram praticamente abolidas. Porque qual que era o segredo da finta individual? Era o atacante fazer movimentações que pudessem enganar o bloqueador, deixar ele naquela posição e ir para outra. Só que hoje quem aparece nessa posição é o atacante de fundo. Então não tem mais essa, vou para cá, viro para lá, finjo que vou. Ele vai reto para poder liberar para o fundo. Por isso que o vôlei hoje é diferente dessa época. O Edinaldo Lima está lembrando que com a Tonkon não tem jogada padrão. Aqui no caso da Tonkon, Edinaldo, é porque a seleção da Tailândia é muito baixa em relação aos demais. Não, ela é muito boa, ela é extraordinária. E as Cacá, você não colocou a Tonkon aqui. Não coloquei. Já estou adiantando isso, acabei de lembrar. Coloquei. Mas essas seleções mais baixas, elas precisam, de alguma forma, driblar a estatura dos adversários. E tem uma coincidência aí, o estilo de jogo da Tailândia é muito parecido com o da Coreia, que é não ter padrão. Então, de repente, a levantadora tira da cabeça que uma tem que vir para cá, sair para lá, a recepção é bagunçada. Por isso que Coreia e Tailândia nunca chegaram, né, também, porque inventam demais. E essa foi uma das razões que eu não coloquei a Tonkon. Porque quando ela foi jogar fora da Tailândia, ela não fez tanto sucesso, ela não conseguiu jogar tão bem. Mas é difícil o oriental fazer muito sucesso fora da Ásia. Acho que a grande exceção é a Kim. Sim. A Saori, lembra da Saori, a ponteira japonesa? Também não se deu tão bem na Europa. E levantadora tem mais dificuldade ainda.
É engraçado, né? Mas Stone Cold na minha lista eu acho que estaria, hein, Kaká? Aí, ó, tá. Vamos para a próxima aqui, que fez também parte dos anos 80. Nossa. É a Rosa Garcia. Não, é a Kirilova, Rússia. Kirilova, que eu já coloquei entre as 10 melhores europeias, né, independentemente da posição. A Irina Kirilova, ela nasceu na Croácia, jogou pela Croácia e jogou pela Rússia. Mas foi na Rússia que ela conquistou o maior número de títulos, foi a levantadora titular daquela geração que esmagou o Peru na final dos Jogos Olímpicos de 88, né? Esmagou o jeito de dizer, né? De ter virado um título. Olha que os peruanos, eles são... eles têm essa rivalidade até hoje com a torcida brasileira, eles ficam magoadinhos quando a gente fala mal. Não, mas eu não estou falando mal, não. Foi uma geração espetacular. O ouro caminhava pro peito do peruano e, de repente, surgiu uma... Foi uma virada uma luz. A lá 24-19, né, de Atenas. Uma luz. MVP do Mundial de 90, melhor levantadora do europeu por duas competições seguidas. Foi a época áurea da Irina, que nós tivemos a chance de acompanhar aqui no Brasil. Ela jogou pelo MAP em Pinheiros uma temporada e nos presenteou com a inteligência e a visão de jogo impressionante. Eu acho que isso que mais marcou a Irina. A Irina, diferente da Chilan, não era uma jogadora que precisava pensar muito, porque o jogo da Rússia era muito quadradão. Por isso, nessa época, a Ogienko, que era a central, já fazia a China e muito bem. Então, o que a Irina precisava fazer? Por isso que eu falo que a principal característica dela era a visão de jogo. Ou jogava para a China, ou bolona alta, né, para a ponta. Mas ela sempre sabia escolher a melhor opção. Eu confesso que eu achei até curioso, Kaká, você ter colocado uma levantadora russa na ela lista. Até a Gracheva figurou ali entre as 20. Sério? Mas não deu para incluir a Gracheva, não. Eu lembro que a Gracheva foi bastante... as pessoas não se conformaram muito quando ela foi eleita naquele Mundial de 94, a melhor levantadora do Mundial, tendo Fernanda Venturini em quadra. Diego Moraes, se a Toncon não está na sua lista, imagina uma Cris. Não fala ainda, hein, Kaká? Será que tem uma Cris aí na sua lista? Vamos ver. Agora vamos de... Rosa Garcia, 3 levantadoras da geração 80. A homenagem à geração peruana, espetacular, que ganhou tudo na América do Sul, chegou muito perto de ser campeã mundial e muito perto de ser campeã olímpica, não foi por obras do acaso, né? E a Rosa Garcia era a levantadora titular desse time espetacular que bateu o Brasil muitas vezes durante quase 20 anos. Kaká, você trouxe aqui a Chilan, uma escola asiática, a Kirilova, uma escola europeia, e agora uma escola sul-americana. Qual que é a diferença? O que você ia falar? Essa aqui é a escola asiática. É a escola asiática. O Peru jogava como Ásia, né? Como a Ásia. O Mambo Park é que fez o time do Peru chegar ao patamar de competitividade internacional e trouxe a escola asiática. O Peru se destacou exatamente porque tinha uma escola asiática por trás. O Márcio Brito falou que a Gracheva era uma boa jogadora, mas não era uma Kirilova. Perfeito. Agora Fernanda Venturini, a brasileira. Vamos falar os títulos aqui, Kaká, que essa mulher ganhou muita coisa. Vice-campeã mundial em 94, bronze nos Jogos Olímpicos de 96, 3 vezes campeã do Grand Prix, 4 vezes campeã do Sul-Americano, 9 vezes melhor levantadora da Superliga. Tá fácil, não? E 3 vezes a melhor levantadora do Grand Prix. Na minha opinião, foi a jogadora mais técnica, mais inteligente que eu já vi jogando na posição. A Fernanda era algo impressionante. Eu até conto sempre uma historinha que eu tive a oportunidade também de ser técnico contra a Fernanda. E eu não podia ter uma estratégia de jogo. Eu sempre tinha que ter pelo menos 3 estratégias. Porque a Fernanda, ela ficava estudando o jogo, mais ou menos num terço do jogo ela sabia o que você queria, ela falava assim, tá bom.
saquei. E aí começava a jogar diferente. Aí era hora de colocar a segunda estratégia e torcer para no final estar na frente e conseguir que a terceira estratégia desse certo. Era impressionante a capacidade de percepção do que o adversário queria. A Fernanda era uma técnica dentro de quadra. Eu achava bonita a elegância com a qual ela jogava. Ela era muito elegante em quadra, né? Eu já contei essa história aqui. Para quem acompanha o nosso trabalho desde o início, já deve ter ouvido que uma vez eu fui cobrir uma final de Superliga no Rio, no Maracanãzinho. Fernanda, foi aquela época que ela voltou a jogar pelo Rexona. Acho que ela jogou uma temporada ou duas, que tinha Sheila, tinha Mari no Rexona. E aí tinha um torcedor com cartaz nas arquibancadas. E no cartaz estava escrito assim: Fernanda, se você nunca ganhou ouro olímpico, azar das Olimpíadas. E é isso mesmo, né? Azar das Olimpíadas, porque essa merecia muito. Essa é a geração inteira dela, com Ana Moser, com Ilma, com Ana Paula. E era impossível você saber se a Fernanda estava nervosa. Ela não demonstrava. Podia estar fervendo por dentro. E ela devia estar fervendo, porque ela é esquentada. Era marrenta também, viu? O que ela tem de gênio, ela tem de marrenta, né, Cacá? E os técnicos adversários costumavam dizer que bola na mão da Fernanda Venturini era pênalti, ela brincava. Essa foi uma das grandes da posição. Talvez uma das maiores. Das que eu vi, eu até colocaria como a maior da posição, das que eu vi. Até comecei a gostar de vôlei por causa dela, que era bonito de ver Fernanda Venturini jogando. Eu estou colocando errado. Outra grandiosa, outra gênia, 50 anos de idade, com carinha de 20, Cacá. Fofão não envelhece. Fofão no Instagram dela, ela faz uns vídeos anunciando o curso dela, que ela dá um curso de vôlei para garotada. Acho que a Fofão deveria começar a vender curso também, como se manter jovem com 50 anos de idade. Ia bombar, não ia? Vamos passar essa dica para Fofão. Cuidado que sempre tomou como atleta também, né? Uma atleta exemplar. E Fofão, junto com Fernanda Venturini, elas são responsáveis pelo melhor momento do vôlei brasileiro na história. Se a gente teve um período de afirmação do voleibol brasileiro no cenário internacional, foi graças a essas duas. Não dá para a gente separar a Fernanda de Fofão. A Fofão só não foi titular por mais tempo porque a Fernanda esteve em quadra por um bom período. Mas a Fofão e Fernanda completam o ciclo de ouro brasileiro. Bronze nos Jogos Olímpicos de 96, bronze nos Jogos Olímpicos de 2000. Quando teve a oportunidade de ser titular em 2008, foi campeã olímpica, conseguiu também o que merecia, né? Porque o tanto que ela se dedicou ao voleibol brasileiro, 5 vezes campeã do Grand Prix, melhor levantadora em Londres, nos Jogos Olímpicos. Não, em Pequim, né? Londres ela não jogou. Desculpa, Pequim. Londres foi a Dani Lins. Fofão tá, além do lugarzinho dela no panteão do voleibol brasileiro, tá aqui no meu coração, que é uma pessoa que eu gosto muito. Você tem várias histórias legais com ela, não tem? Muitas. Agora eu perdi aqui, Cacá. Uma pessoa te perguntou se você treinou a Rosa Garcia no BCN Guarujá. Não, a Rosa saiu um ano antes de eu assumir. A Rosa jogou quanto tempo aqui? Acho que 3 anos, se não me engano. Foi um período que a gente tinha bastante peruana, né? Sim. Agora, recentemente, tivemos a Leiva em Osasco. Mas a Natália já jogou aqui, Natália Málaga. Eu acho que só a Gabi Pérez, que foi para a Itália logo... A Natália, que hoje é treinadora das seleções de base. Elas ainda têm uma influência muito forte. Denise Faiardo, Cecília Taiti, todas jogaram aqui. Cacá, falando em características de Fofão... primeiro conta as histórias. Os bastidores. Nossa, tem muita história da Fofão, mas a que eu mais gosto de contar é que nós dois tivemos uma trajetória assim um pouco parecidas, né? Lógico que a Fofão foi e eu fiquei. Mas o começo, a Fofão teve a primeira oportunidade numa equipe adulta no Pão de Açúcar. E foi também a minha primeira oportunidade numa equipe profissional como assistente. E a gente treinava num clube aqui perto da Marginal Tietê, em São Paulo, e a gente saía junto em direção ao metrô. A Fofão ia sentido norte, eu ia sentido sul. E a gente ia conversando. Então eu passei a ser muitas vezes o ouvido, o ombro da Fofão, né? A Fofão saía de treino às vezes querendo desistir do vôlei. Não, ele pega muito no meu pé por causa do Zé Roberto. E eu acho que hoje a Fofão agradece ao Zé Roberto por ter pego tanto no pé dela.
mas era uma jogadora que tinha muito para dar. E eu tenho certeza que por isso que o Zé pegava tanto no pé Eu acho que dela. se ela não tivesse talento, não tivesse futuro, o Zé Roberto já teria deixado ela de lado, né? E as jogadoras costumam falar que as levantadoras sofrem na mão do Zé Roberto, porque ele foi levantador e ele quer o melhor delas. E outra historinha também foi que a Fofão foi levantadora do solo Tietê, né? Eu fiz questão de levar a Fofão e eu lembro que o pai dela, o seu Sebastião, para renovar o contrato, ele falou assim: poxa, Cacá, eu gosto muito de você, mas minha filha precisa de um time melhor. E eu fiquei uma arara naquela época, eu falei assim: não, você vai ver como o meu... E aí, é lógico que eu entendia que a Fofão, né, precisava ir além. E Fofão que foi nasceu, foi criada e começou sua carreira aqui pertinho da gente, no bairro de Lausanne Paulista. A gente está aqui na Zona Norte, na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo, e Lausanne é um bairro próximo. Fofão que disputou 5 Olimpíadas, ganhou 3 medalhas. Para a gente entender o carinho que essa jogadora tem dentro dos elencos, todas que jogaram com a Fofão são fãs. Sim. Sheila, a Fabiana, todas se dizem muito fãs da Fofão. Vamos falar também esse currículo super vitorioso. Ou já falamos? Tô louca, já falamos. Melhor levantadora dos Jogos, melhor levantadora do Campeonato Mundial 2007, está aí. Um currículo também da Copa do Mundo 2007. E um currículo de respeito. A Fofão que não jogou jogou muitas Superligas, mas não jogou tanto quanto a Fernanda. Ela fez uma carreira grande também fora. Jogou na Itália, na Turquia, na Espanha. Takeshita e seu 1,59 m. Quem disse que jogadora de vôlei precisa ser absurdamente alta? A Takeshita mostrou que as normais também têm chances, desde que sejam fora de série. Eu vou só discordar de você. As anormais... Porque é anormal uma jogadora como a Takeshita jogar tanto tempo no alto nível, na alta performance, como titular. Né? 1,59 m, essa mulher ser titular da seleção japonesa por mais de 10 anos, é porque ela é fora de série. Eu nunca escondo. Para mim, a melhor jogadora do mundo de todos os tempos é a Takeshita. Porque com essa estatura, jogar o que ela jogou e comandar a seleção japonesa... é para poucos. Cacau Vitor Amorim, cadê a Takeshita? A Takeshita está aqui. Está aqui, não ia faltar, não. E tem gente perguntando, o Ícaro Rafael está perguntando da Feng, falou que a gente não pode. Será que tem Feng? Vamos esperar. Agora a Takeshita com seu 1,59 m bloqueou o Gamova, Cacau. Com 2,02 m. Bloqueou o Gamova, melhor levantadora do Mundial 2006, melhor levantadora do Grand Prix 2008, melhor levantadora do Grand Prix 2009... da Copa do Mundo de 2011, e aí a gente já pega 6 anos de competição com essa mulher estando entre as melhores do mundo. Não tirando os méritos da Takeshita, que foi uma fora de série, mas aqui teve muita competição que foi realizada no Japão. Aí você lembra daqueles prêmios caseiros. Mas com a Takeshita... Mas ela era... Tanto que depois que ela saiu da seleção japonesa, a seleção japonesa nunca mais foi a mesma, né? Ela fazia a diferença. Tá começando, E eu acompanhei esse período, que eu estava na seleção brasileira também, Vanessa, e era nítido que as competições começavam, os técnicos japoneses tentavam colocar outra como titular. E não dava certo, não virava. Aí no meio da competição ele punha a Takeshita de novo, o Japão começava a ganhar. Essa, para mim, é uma fora de série. Uma fora de série, e o grande resultado dela com a seleção japonesa foi esse bronze nos Jogos Olímpicos de 2008. Quem viu aquela Olimpíada lembra que o Brasil... Não foi, o Brasil não pegou na semifinal. Foi em Londres, né, que o Brasil pegou na semifinal o Japão. Acho que foi, agora tá fugindo. Aqui eu acho que a decisão de 2008 foi contra a Coreia do Sul. Esse bronze, a geração de Takeshita e de Saori, acho que a última grande geração japonesa. Imagina a Takeshita jogando a Olimpíadas de Tóquio, ia ser lindo, né? Pena que a idade não deu para ela chegar. Qual foi a grande característica dela, Cacá? A habilidade. Ela conseguir jogar, já falei, com a estatura que ela tem, só com muita habilidade. Ela, com a bola na mão, ela era impressionante. Parecia que a bola... colava. A bola se amolecia toda nas mãos da Takeshita, ela fazia o que queria. E a gente teve uma geração, você citou aqui 3 levantadoras dos anos 80, 2 dos 90, Fernanda e Fofão. Fernanda, Agora Fofão. Você citou bastante dos anos 2000.
porque a gente vai ter agora Lobianco, Itália, Lobianco. uma europeia, Eleonora Lobianco. Primeiro título de expressão, né? 2001, o Mundial, foi o título da seleção italiana logo no começo desse século. E daí para frente a Lobianco se estabeleceu em todas as equipes que jogou, em todas as seleções. Cacá, só te interrompendo, fazendo uma correção que fizeram aqui pra gente. 2008, não foi, o Japão não foi bronze nos Jogos Olímpicos, foi 2012. 2012, é verdade. Obrigada aqui pela correção, gente. Verdade. O Alan Bruno, por exemplo, fez a correção. Então foi aquela Olimpíada que o Brasil fez a semifinal com o Japão, e depois o Brasil ganhou, foi para a final. E o Japão ganhou. O Japão ganhou medalha de bronze. O último grande título aí da seleção japonesa. Vamos então de Lobianco. Então, a Lobianco, ela teve uma trajetória tanto em clubes quanto em seleção vitoriosíssima, né? Ela fez parte dessa geração que começou com o título mundial em 2001 e daí para frente, como a gente pode ver nas datas, foi até 2011, né? Aqui ela parou, abandonou a seleção, voltou. As outras que eram convocadas não davam conta. Ela voltou até a jogar, ela jogou as Olimpíadas do Rio, eu estou enganada? Vou fazer aqui a pesquisa. Do Rio a Lobianco não jogou. Foi a Orro e a Malinov, se não me engano. Mas foi também uma levantadora fora de série. A Lobianco, acho que a inteligência e a técnica dela eram as principais características. E ela que, como você bem lembrou, ela fez parte dessa grande geração italiana. A Itália que nos anos 2000, anos 90 ainda era secundária no cenário mundial e elas conseguiram um título em 2002. 2002, Cacá. Título na Alemanha. Campeonato Mundial e foi ali 2002. Que... 2002. Eu tô meio ruim de data, desculpa, já errei duas aí. Vamos corrigindo, por favor. Ela começou em 2002. E aí foi arrancada daquela Itália com Piccinini, com Dioli, com Lobianco. Era essa geração. Togut, a oposta. A Cardulo, de Líbero. Foi a grande geração italiana, né? Que durou 50 anos. Rinieri. Foi a geração que colocou a Itália no cenário mundial. E essa Itália cotadíssima para ganhar medalhas talvez, né, em Tóquio. Quem queria Feng, aqui está Feng, a chinesa, campeã olímpica. Campeã olímpica, campeã da Copa do Mundo. Essa equipe da China é engraçado porque ela participou de 2004 com uma média de idade muito baixa. E a expectativa era que esse time chegasse a Pequim em 2008 para ser campeão. E foi campeão 4 anos antes, né? E tendo a Kun Feng como levantadora, ela viveu esse período de 5 anos de uma maneira muito marcante, mas não conseguiu se manter como as outras. Interessante, né? Tanto que ela foi, inclusive, jogar na Itália e não conseguiu o mesmo sucesso que ela conseguiu com a seleção chinesa nesse período. Cacá Lobianco jogou a Rio 2016. Jogou? Então foi a reserva da... Ela tinha parado e ela voltou. Era aquela seleção muito jovem, com Quiriquela, com Egonu, que nem passou da primeira fase. Para preparar exatamente para agora. Né? Exatamente, para preparar para agora. Ela ajudou aí nessa preparação como a jogadora experiente. Feng, qual que era a grande característica dela, Cacá? Então, a Feng, ela casava junto com essa geração, né? Era uma geração que manteve o time base por muito tempo. E eu acho que talvez essa tenha sido uma das razões para que a equipe não se mantivesse no topo sempre. Eram aquelas 6, a Líbero e mais ninguém. Né? Qualquer uma que entrasse ali não casava muito bem. A gente teve a Rui, que era uma central altíssima, que sofreu muito com contusão, com fratura por estresse. Eu até presenciei, Vanessa, a Rui, ela era um fenômeno também, né? E ela teve essa fratura por estresse e a delegação chinesa ia recuperá-la para os Jogos Olímpicos de Atenas. Ela jogou 1 ponto nos Jogos Olímpicos de Atenas e saiu de maca, né? Foi uma pena. E a jogadora que entrou no lugar dela conseguiu substituir a altura e tal, mas você não podia mexer na estrutura. Era tão azeitadinho, tão encaixadinho, que se você tirasse uma das peças ali,
complicava o rendimento. E acho que por isso que teve um período tão curto aí de A Rui excelência. foi o grande nome dessa geração. Foi, mas Né? não chegou a jogar os Jogos Olímpicos de Atenas. A Feng e aquela China que nos vingaram na final contra a Rússia. A gente ficou tão feliz com aquele título. Agora terminando a nossa listinha, hein, Kaká? Vamos lá. Vamos lá, outra europeia. Maia Ojenovic. Essa não podia faltar, né? Talvez seja o grande nome aí entre as levantadoras do atual período. Quem não viu as outras jogarem, tá vendo a Maia dominando aí em títulos, em prêmios, em clubes, em seleções. Então eu acho que ela não é tão técnica, ao meu ver, como as outras que foram escolhidas, mas é um produto do voleibol moderno. Né? Ela pensa o jogo que precisa ser feito e sabe as jogadoras que ela tem para usar nos diferentes momentos. Então a Maia, ela é uma jogadora que às vezes se equivoca, né? Tecnicamente, uma bola ruim, uma bola um pouco mais afastada, mais baixa, mas taticamente ela funciona igual um reloginho. Ela é programada para o que a Sérvia precisa dela. E aí ela é infalível. Patrick Zanon Hoffman, Maia não tem defeitos. Agora, Kaká, quem tem Boscovic, quem tem Hazic, quem tem Mihailovic, não precisa de uma levantadora tão boa, né? É só empinar a bola. Então, mas se a gente for pensar, todas essas Não levantadoras... tirando o mérito dela. Todas as levantadoras que a gente viu, elas tinham por trás equipes espetaculares, né? É muito difícil uma levantadora se destacar sem uma estrutura coletiva por trás, né? Senão não Até faz por sucesso. isso, talvez, Takeshita tenha sido fora da curva, porque Sim, exato, não bem tinha lembrado. grandes... Assim, por causa de estatura também, né? Saori foi uma grande jogadora, mas Bem lembrado. não dava para se comparar. Bem lembrado. Júlia Santiago, Maia maravilhosa. Olha, a Maia tem um fã-clube grande um aqui. fã-clube legal, E ela né? que começou nessa Sérvia lá em 2000, meados de 2000, jogou aquele Mundial de 2006, pegou... Olha o período que ela é boa, né? 2007, 2011, 2015 e 2019. Melhor levantadora do europeu em todos esses anos, desde 2007 a 2019, se mantendo no topo. 12 anos? Não é para qualquer um. O Léo Oliveira, ele tá falando que ele gosta dos afrontos da Ojenovic. Ele não gosta só dela, gosta... Então ela tem muito de Fernanda Venturini, não tem? Ela tem o estilo, até o porte físico, né? Ela tem o estilo assim que afronta Aquela amarra. empáfia, Que ela sabe que ela é boa. Agora, pra ela só tá faltando, pra ela entrar de vez na história, tá faltando esse título olímpico. Ela já tem o Mundial, já tem o Europeu, já tem milhares de títulos individuais, tá faltando esse título A gente olímpico. espera que não venha. Não vem, Maia. Você vai ser aquela jogadora que vai ser conhecida como uma jogadora que só faltou ganhar a Olimpíada. Kaká, fechamos a lista? Não, foram 9. Sabe o que eu achei estranho nessa lista aqui que eu vou falar? Cadê as americanas? Cadê as cubanas? Então, cubana não tem jeito. Não tem como você colocar... A gente fala que a gente lembra que Cuba foi tricampeã olímpica, dominou os anos 90, tricampeã mundial, não deu pra colocar umazinha. Não tem. Sabe por quê também? Era o estilo de jogo delas, né? O estilo de jogo das cubanas era sempre com 2 levantadoras. E para ser levantadora, ela precisava também saber atacar bem. Aí não dava para fazer as duas coisas como essas fizeram, né? E aí, por isso que Cuba não tem nenhuma levantadora. Mas é curioso a gente imaginar que foi a maior seleção de todos os tempos e a gente não consegue colocar uma levantadora. As americanas, que tem um estilo de jogo mais técnico, mais veloz também, não vi uma levantadora americana aqui na sua lista. A americana é outra justificativa. Mas se a gente fizesse a lista das melhores levantadoras atacantes, aí só tinha cubana. Tinha Agüero, tinha todo mundo. Todo mundo. Mas não dá para você falar que Agüero compete com alguma delas, né? Então, e só para justificar, Estados Unidos, na minha opinião, eles nunca tiveram uma levantadora da qualidade dessas que eu relacionei. Eram sempre jogadoras razoáveis, boas levantadoras, né? Não vou falar que eram ruins, mas que não conseguiam se manter, né? Era um esquema tático que fazia com que todos jogassem. A Alisha Glass talvez tenha sido a que mais tenha se destacado. A Paula Weishoff também, na década de 80, foi uma grande levantadora.
mas não eram levantadoras que você falava assim, meu, é uma das melhores do mundo. Foram jogadoras que fizeram parte, que contribuíram, mas muito mais pela questão tática envolvida do que pela qualidade individual. Então, por isso que eu não coloquei nenhuma delas. Agora, naquele Mundial que os Estados Unidos ganharam em 2014, a Alicia Glass foi tida como uma das jogadoras que... E ganhou o prêmio de melhor levantadora. Isso, porque ela fez um jogo muito veloz, um estilo de jogo que lembrava muito o Ricardinho, né, na seleção brasileira. Agora eu pergunto, o pessoal que torce para o Praia Clube, colocaria a Glass como o melhor do mundo? A Lloyd? A Lloyd? Né? Então, acho que a Lloyd não deixou muitas boas lembranças no pré-clube. Precisava ser completa, precisava de uma continuidade. A gente acaba de ver aí o Mijanovic, 12 anos, né? Ganhou melhor levantadora lá em 2007, volta a ganhar em 2019. Ela ajudou a construir essa Sérvia, né? Porque a Sérvia, quando a gente fala aqui em 2006, ainda não era a Sérvia de hoje. Era nono, sétimo lugar. Era a segunda patamar ali da Europa. E Mas... aí... Fala. A pessoa aqui tá discutindo se foi Maia, se foi Glass, quem foi a melhor do mundo. Kaká, a gente tem, então, 9 jogadoras? Se eu não errei nas contas? 9. E apenas uma, né, que tá jogando em atividade, apenas a Maia, mas você colocou mais 2 aqui. Eu coloquei que mais podem 2. Entrar nessa lista das 10 maiores. Porque eu acho que a gente tem que abrir a possibilidade de, né, as mais novas aí se incluírem entre as melhores do mundo. E aí eu coloquei um tipo de uma brincadeira. Qual delas será que vai conseguir se destacar nos próximos anos? Né? Na minha opinião, são as 2 mais talentosas da nova geração. Macris e a Voloz. Né? A Macris conquistando aí vários títulos de melhor levantadora da Superliga, inclusive MVP do ano passado, melhor levantadora da Liga das Nações, alguns títulos também com o Brasil, não pega uma época tão favorável como pegaram outras levantadoras, mas tem todo o seu valor aqui para poder se efetivar como uma das melhores do mundo. E a Voloz, a polonesa, que infelizmente não tem uma seleção polonesa participando das competições em condições de vencer, mas em clubes ela está mostrando que, né, tem um talento também espetacular. Você acha que aqui a Macris, no caso, leva vantagem por conta de ter uma seleção brasileira? Sim. De suporte? Porque a Polônia também vem crescendo, né? Quase conseguiu a vaga para as Olimpíadas, mas está em um patamar abaixo em relação ao Brasil. Principalmente nos próximos anos, né? O Brasil participa da Olimpíada, a Polônia não. O Brasil vem com chance de ganhar os principais campeonatos, a Polônia ainda em ascensão. Mas eu acho que são as 2 mais talentosas hoje em dia. Kaká, o Márcio Brito está perguntando se é uma boa a Macris jogar na Europa. Talvez sim. Depende de como se desenhar a próxima temporada. Se a gente vê um enfraquecimento aqui, eu acho que seria uma ótima para a Macris. Todo mundo que vai para a Europa amadurece. Então, eu acho que faz parte do plano individual, do projeto individual desses grandes jogadores, pelo menos fazer uma temporada, 2 na Europa. Matheus França está otimista. E vamos de Macris, campeã olímpica e MVP da Olimpíada. A gente fez uma entrevista... Ninguém falou da Dani Lins? Falaram que ela jogou o fino da bola em Londres. Então. Deixa eu só comentar que a gente fez uma entrevista com a Fofão, né, em comemoração aos 50 anos, lembrando momentos marcantes da carreira. E aí, obviamente, sempre vem a pergunta sobre a melhor levantadora do momento, e ela, para ela, é a Macris. Não é o Mijanovic, não é a Voloz, é a Macris. Então, eu acho que só falta carimbar com alguns títulos aí, a trajetória da Macris está sendo realmente espetacular. E só justificando a Dani Lins, que é uma levantadora também que eu admiro demais, né? Responsável pela conquista em Londres, sem dúvida nenhuma. Mas a Dani, ela teve períodos de muita instabilidade na seleção. 2012 foi o auge, mas antes e depois ela oscilou muito. Então, se a Dani voltasse para esse ciclo olímpico e fizesse uma boa campanha, eu acho que aí ela se estabelece, né? De 2012 para 2020, eu acho que ela se estabelece. Mas se fizesse 12, se eu escolhesse 12, a Dani Lins estaria entre elas. No caso, a Macris não tem título olímpico, a Dani Lins já tem, né? A Macris tem
que confirmar isso também. É curioso que a gente sempre fala das levantadoras atuais, as brasileiras, a gente compara ainda muito com Fernanda e Fofão, né? Será que isso não incomoda essas atletas? Porque sempre que vai falar como aqueles, será que você vai ser uma Fofão? Será que você vai ser uma Venturini? Sempre. E na época que elas ainda estavam jogando, aquela época que a Fernanda voltava para jogar pelo Rexona, a Fofão voltava, foi terrível, porque a comparação era constante. E eu tenho certeza que muitas levantadoras ficaram no meio do caminho por causa dessa referência desproporcional que a gente tinha com as duas. Eu lembro até que a Fofão comentou quando o Brasil ganhou em Londres, a Dani Lins nem começou aquela Olimpíada como titular, né? Começou a Fernandinha, a Dani Lins entrou, deu conta do recado, o Zé Roberto até comentou na época que a Dani Lins parecia que estava jogando no bairro dela, de tão tranquila que ela estava em quadra. E a Fofão falou, olha, agora que o Brasil ganhou uma Olimpíada, agora esqueçam Fofão e Venturini, agora a gente tem Dani Lins e a nova geração de levantadoras. Atrapalhou muito. Né? Cacá, acho que terminamos, né? Terminamos. Gostou de fazer essa listinha das Gostei, levantadoras? eu adoro, me divirto.